Hoje eu vou falar um pouco e mostrar um pouco também para vocês da evolução do meu cabelo, desses quase 2 anos e meio de cabelo grande, tudo que rolou. Então vamos lá. E aí, fiote, vocês estão bom? Espero que esteja. Hoje eu vou contar pra vocês aqui como que começou toda essa saga de cabeludo minha aí. Mas antes de começar, já deixa o seu like aí, porque eu sei que esse conteúdo é muito importante pra você também. E assim, mano, é só um clique, né? E tu aí que não é inscrito ainda, já se inscreve aí e entra pro nosso clã, pra tu conseguir esse cabelão seu logo, hein? Então, dito isso, vamos lá. Cara, essa história começou lá pro início, mas pro meio, ali pros meados dos anos 90, lá nos tempos de Dante, como diz o Barbônico. Nessa época eu devia ter uns 5 anos de idade, por aí, eu acho que não mais do que isso. E um dia na saudosa TV Manchete, assistindo anime como sempre, eu vi esse cara aqui, ó. Falei num vídeo anterior que eu vou deixar no card aqui, mas todo mundo sabe que minha primeira inspiração de cabeludo foi o Shiryu. E dali pra frente eu cresci paradão na ideia de ser cabeludo, velho. Daí o tempo passou e ali por volta de 11 anos de idade, entre 10 e 11 anos de idade, eu já totalmente influenciado pelo hard rock. E é óbvio, por todos aqueles músicos cabeludos que tinham ali na época ali, eu comecei a primeira vez a deixar o cabelo crescer. Porém, o que eu queria nessa época era uma parada diferente. Então eu deixei meu cabelo crescer até aqui, ó, mais ou menos assim só. Eu tinha uma estrutura de cabelo totalmente diferente, meu cabelo era lisinho, loirinho, e eu queria ter aquela pegada de um corte ali mais parecido com o do Anthony Kiedis e do Red Hot na época. Um belo dia, no meu colégio, esse tipo de cabelo virou modinha, todo mundo começou a ter. Por causa dos... Tinha uns caras de boys band que também tinham, tipo os caras lá do Backstreet Boys e outros caras aí que tinham. E um dia eu cortei, cara. Ah, também tanto fazia, porque nessa época a minha preocupação era só assistir anime, jogar Resident Evil, eu sou fã de Resident Evil, e jogar Pokémon de Game Boy. Era só isso que eu fazia nessa época. Daí se passaram mais alguns anos. E quando eu tinha ali por volta de 15 anos, eu conheci uma das paixões da minha vida, que é o metal. E minha cabeça explodiu, cara. Daí nessa época, eu, adolescente, conhece banda pra cá, banda pra lá, tempo sobrando. Eu comecei a tocar baixo, tive minha primeira banda, né? Eu comecei a aprender a tocar o instrumento, que eu sou até bem ruim até hoje. Mas enfim, e junto com isso aí me veio a vontade de ser cabeludo de novo. E nunca tinha saído do meu coraçãozinho, tava ali, guardado. Só tava esperando eu ficar mais grandinho. Que eu me lembre, nessa época eu deixei meu cabelo crescer cerca de 2 anos. Porém, ele ficou só até aqui, mais ou menos assim. Por quê? Porque desde quando eu comecei a deixar crescer, eu fazia a grande cagadinha de cortar ele. De 3 em 3 meses eu tirava a pontinha do cabelo. E você quer saber mais sobre esse vídeo, que eu falo que é uma merda fazer isso, tá no card aqui em cima aqui. Mas voltando à nossa história, quando eu tava com quase 17 anos ali, eu cortei. Cara, primeiro porque assim, eu não tinha quase inspiração nenhuma nessa época. Essa época eu não tinha nenhum amigo cabeludo. Os caras das antigas da minha cidade, que era do metal, tudo tinham cortado cabelo por causa de trabalho, alguma coisa do tipo. Influência na internet nenhuma, porque na época sequer era tudo mato ainda. O máximo que você tira uma comunidade para falar bosta no Orkut. E uma leve pressão familiar, que meus familiares sempre ficavam tentando convencer minha cabeça. Um dia eu resolvi cortar o cabelo. E cara, se enganava muito minha família achando que eles iam conseguir o que eles queriam, que era um rapaz certinho. E eu me embalei num monte de corte maluco. Era cabelo espetado, cabelo descolorido, moicano, eu pau quebra, e eu tive banda de punk. E por aí vai. Até que eu me formei no ensino médio, eu tive minha primeira namorada, a vida começou a ficar um pouco mais séria, e eu raspei as madeixas, raspei o cabelo. E daí começou a minha vida adulta. E depois que eu me formei, veio empregos, né? Tirei brincos, tudo que eu usava. Veio faculdades, sim, porque eu fiz mais de uma. Não terminei nenhuma das duas, mas eu fiz
vieram empregos, alguns empregos, uma cobrança de responsabilidades e essas coisas. E eu comecei a entrar cada vez mais nessa época no padrão social, cada vez mais, tanto de estilo de me vestir, quanto de cortes de cabelo, quanto de barba, de qualquer coisa. Cada vez mais me colocando dentro das caixinhas sociais. E, cara, isso assim foi bastante tempo. Óbvio, né? Eu nunca mais deixei o cabelo crescer, porque eu sentia ali no fundo do meu coraçãozinho ali, nossa, até doía um pouco quando eu via um clipe, alguma coisa com um cara mais cabeludo, mas eu já tentava podar aquela ideia na hora porque eu sabia que não ia rolar. Por dois motivos: eu não tinha uma força interna para isso mais, eu tinha perdido minha essência e social, né, cara? Eu tinha medo de ser julgado, medo de muita coisa, então eu sempre deixava de lado. A não ser ali no ano de 2017 que eu dei uma leve flertada em deixar o cabelo crescer de novo, porém eu tinha um emprego muito formal, eu estava na faculdade de Direito e, cara, eu já tinha uma barba bem grandinha, olha aí. Enfim, não rolou. Eu acabei cortando o cabelo de novo e ficando só com a barba, e se passaram mais alguns anos depois disso. Mas, cara, é como eu disse, a ideia de ter um cabelo grande, de achar o estilo mais legal masculino que existe, nunca saiu do meu coração, nunca saiu. Ela sempre esteve lá, mesmo que eu tivesse, como que se diz, como se eu tivesse meio que aprisionado, ela tava lá. Então, cara, quando eu fiz 30 anos, eu comecei a entrar numa vibe de reflexões, assim, porque eu tava me sentindo vazio, eu tava quase me formando em Direito nessa época, eu tinha um estágio muito bom numa instituição judicial aí. Cara, mas eu não tava feliz, eu tava num relacionamento que foi extremamente abusivo, tenho vergonha nenhuma de falar isso. Essas coisas acontecem, até com homem também, viu, gente? Mas enfim, eu tava muito insatisfeito, eu tava insatisfeito com o lugar que eu tava trabalhando, com as coisas que eu tava vivendo, com todo aquele meio jurídico. E, cara, isso me fez, assim, ir repensando cada mês mais ali pra frente. Eu faço aniversário em setembro, e dali até o final do ano eu fui entrando cada vez mais nesse vazio e pensando assim, cara, o que tá acontecendo? Por que eu não gosto das minhas coisas? Por que eu não gosto da minha vida? Por que eu me sinto infeliz com as coisas? Então, um dia que eu tava no meio dessas reflexões minhas, eu comecei a entender, cara, que eu sentia falta da pessoa que eu era até meus 18 anos, sabe? Não que eu não goste da maturidade que eu ganhei com a idade, com o tempo, que é normal, todo mundo muda. Mas a essência, sabe? E assim, eu percebi que era isso. Eu percebi que eu precisava da minha essência de volta. Então, nessa época, eu resolvi que eu ia mudar de vida, e após muita luta interior, no inicinho de 2020, eu consegui sair do relacionamento horrível que eu tava. Eu consegui abandonar o Direito. Faltava 3 matérias para me formar. Eu consegui abandonar o Direito, sem dor nenhuma por causa disso. Fui julgado? Fui, mas eu tava cagando, cara, porque eu tava querendo ser eu. Voltei a frequentar as coisas que eu gostava de frequentar. Voltei aos poucos a me achar, a escutar as músicas que eu escutava, porque até nisso eu tinha mudado, sabe? Eu tinha começado a frequentar lugares, ir em shows e coisas que eu não gostava, por mera questão social, que era o que todo mundo fazia. Daí, ali, cara, foi que eu tive uma outra bolinha explodindo na minha cabeça, que eu falei, cara, o que eu preciso de volta? Eu preciso do meu cabelo. Eu preciso do meu cabelo de volta. E daí foi onde começou tudo, cara. Começou ali em janeiro de 2020. Daí pra frente, eu voltei a ser uma pessoa... Eu sinto que eu voltei a ser a pessoa da minha adolescência, na essência, sabe? Porque a maturidade é muito maior, cara. Eu tô com 32 anos hoje, não compara a minha cabeça do que a de quando eu tinha 18 anos. Essa é a minha história por trás do meu cabelo. Então o meu cabelo, ele é pra mim, assim, ele não é só um estilo, ele representa muito mais do que isso. Ele representa luta, ele representa felicidade, ele representa, tipo, ser quem eu sou.
ele representa muito mais do que só um estilo. E é óbvio que ele representa o meu estilo total também, que é o que eu sempre gostei. Eu me sentia sem meu cabelo, né? A impressão que eu tinha durante esses anos é que eu me sentia assim, em questão de aparência, eu sempre sentia que estava faltando algo, sabe? Tá faltando algo, né? Por mais que alguém pudesse falar, você é um cara bonito, você tá bonitão, seu corte de cabelo tá bonito, você tá com uma roupa bonita. Eu não me sentia, cara. Aí quando você vai num lugar, você se sente pelado, saca? Era meio que isso. Por isso que eu pego tanto com vocês aqui nessas questões, mais pra vocês olharem mais pra dentro em relação ao cabelo e olhar menos só pra questão estética, né? Porque pra mim é muito mais que isso, talvez pra alguns de vocês pode ser também, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês a minha evolução, né? As fases. Eu não tenho muitas fotos do primeiro ano, porque ficou numa outra pasta antiga minha que eu perdi as fotos. Eu tenho mais ali de um ano pra frente. Ali do primeiro ano eu não tenho muita coisa, mas tem. Como eu prometi pra vocês, agora eu vou mostrar a evolução, como é que foi. Porque eu raspei a cabeça e deixei embora. Então vamos lá. Então é isso aí, meus filhotinhos. Essa foi a minha história por trás do meu cabelo e a minha evolução nesses últimos quase 2 anos e meio, né? Deixando o cabelo crescer. E agora eu não tenho meta mais, agora vai embora, vai crescer mais ainda. No dia que eu achar que tem que parar o movimento, eu deixo parar. É isso, velho. Espero que esse vídeo de alguma forma ele foi um pouco mais especial do que os outros pra mim fazer, porque eu relembrei muita coisa, né? E essas coisas mexem bastante com a gente. E eu tá passando isso tudo pra vocês aqui hoje é um jeito, assim, de não deixar vocês lidarem sozinhos com o que eu tive que lidar, né? Que as crises existenciais, o que a sociedade acaba fazendo com a gente. Não tô falando que isso é culpa de ninguém, não foi. Eu mesmo que acabei entrando, e enfim. Então, por isso que eu gosto muito que vocês vejam os vídeos inteiros, para entender todo o contexto, porque aí vocês entendem por que eu falo mais de uma questão existencial, mais de uma questão emocional, do que, sabe, de coisas que todo mundo fala em si, que você tem que fazer para deixar o cabelo crescer. Eu acho que todo mundo já sabe. Só que eu gosto, além de mostrar o que todo mundo já sabe, porque tem gente que não sabe, eu também gosto de mostrar mais ainda, né, esse lado mais interior do que rola com um cara que quer ser cabeludo, com um cara que já foi e está sendo de novo, com um cara que tem a paixão por esse estilo, né, porque é um estilo de vida, né. Então é isso. Se tu caiu aqui de paraquedas, né, junte-se ao clã, se inscreve aqui,
porque você não vai querer perder essas paradas. Outra coisa, quero que vocês deixem pra mim nos comentários qual fase que você tá do seu cabelo, se você já teve cabelo grande antes e cortou, e por que que você fez isso, se você se arrependeu ou não, e qual que é os motivos que você tem, né? Qual que é a história que você tem por trás do seu cabelão, porque todo mundo tem. Todo mundo tem, por mais novinho que você seja, você pode estar com 15, 16 anos, você tem uma história. Você tem uma história para você querer ser cabeludo, você tem toda uma essência ali por trás disso. Então, é isso. Um bom feriado para vocês. Caramba, eu nem sei se no estado de vocês é feriado, aqui em Minas é feriado, mas eu acho que é sim. Eu acho que Tiradentes é feriado no país inteiro. Então, um bom feriado para vocês, né? Na verdade, um bom final de semana de feriado, né? É porque eu tô gravando esse vídeo aqui antes de sexta, porque eu vou estar um pouco ocupado nesse feriado com faculdade, trabalho de faculdade. Mas, então, até sexta-feira que vem, cabeludado. Cuida desse cabelo aí. E bebe água, hein, cabeludo. Um abraço pra vocês.